Você acabou de se enganar. Sim, é isso mesmo. Não é força de expressão. Nos últimos 5 minutos, seu cérebro distorceu pelo menos uns 3 fatos sobre a sua vida. E você nem percebeu. Maquiavel sacou essa parada há 5 séculos e transformou isso em poder. Eu vou te mostrar o mecanismo brutal que se esconde por trás da negação, porque você prefere a mentira à verdade, e as 3 técnicas maquiavélicas para destruir de vez essa autoilusão. Mas olha, já vou avisando, vai doer. Porque a primeira mentira que você conta para si mesmo é que você não mente para si mesmo. Bora começar essa parada? Em 2024, uma galera da USP, Universidade de São Paulo, fez um experimento revelador, que foi publicado lá na Frontiers in Psychology. Eles deram um feedback mega negativo para uns 427 participantes sobre o desempenho deles em umas tarefas cognitivas. E qual foi o resultado? A galera que recebeu o feedback na lata, que encarou a verdade de que tinha ido pior que os outros, apresentou níveis muito maiores de autoengano nas medições seguintes. Ou seja, quando a realidade ia contra a imagem que a pessoa tinha de si mesma, o cérebro, simplesmente, distorcia os fatos. A equipe do Silva identificou o seguinte mecanismo. Aprovação social e reconhecimento são os principais motivos para o autoengano em certas situações. Traduzindo do cientifiquez, você mente para si mesmo porque admitir a verdade destruiria a imagem que você construiu sobre quem você é. Mas fica muito pior. Estudos de neuroimagem funcional mostraram que a área do seu cérebro responsável pela autoconsciência literalmente muda a atividade quando você se depara com uma dissonância cognitiva. A galera da Unicamp usou uns estímulos magnéticos transcendentais para desativar essa área do cérebro por um tempinho. Qual foi o resultado? Os participantes perderam a capacidade de diminuir a dissonância, mudando as atitudes. Sem essa área funcionando, eles não conseguiam mentir para si mesmos. Ficaram presos à verdade brutal. E isso causou um desconforto psicológico visível. O seu cérebro tem um sistema inteiro dedicado à negação. Não é um defeito, é uma função evolutiva. E é aí que mora o problema. Esse sistema foi projetado para tempos antigos, quando negar tinha benefícios de sobrevivência. Negar o medo quando dava de cara com um bicho feroz te deixava agir. Negar a dor de uma perda te ajudava a seguir em frente. Mas, e no mundo de hoje? A negação não te salva. Ela te destrói lentamente. Porque você não está mais fugindo de onça. Você está construindo empresas, relacionamentos, carreiras. E nesses contextos, negar a realidade não te protege. Te joga no oblívio. Um estudo de 2023, que saiu no periódico Consciousness and Cognition, mostrou que o autoengano diminui a carga mental através de um negócio chamado comprometimento de memória consciente involuntária. Simplificando, o seu cérebro apaga seletivamente as lembranças que batem de frente com a história que você inventou sobre si mesmo. Não é esquecimento por acaso, é supressão ativa. Você não lembra daquela vez que se deu mal de um jeito parecido, porque lembrar destruiria a ilusão de que agora vai ser diferente. O seu cérebro remove as provas do contrário da sua mente consciente. Isso te economiza uma energia danada, mas te impede de aprender com os seus erros. Maquiavel sacou isso na pele. Nas cartas que ele escreveu quando estava exilado lá em Búzios, ele descreveu uma parada brutal. Os homens não veem as coisas como elas são, mas como gostariam que elas fossem. E mais importante ainda, aquele que consegue enxergar a realidade sem filtros, domina aqueles que vivem na ilusão. Porque Maquiavel sabia de uma coisa que a neurociência só confirmaria 500 anos depois.
O autoengano tem uma função boa na hora, mas um efeito estratégico desastroso no futuro. Deixa eu ser sincero, você mente para si mesmo sobre 3 coisas, principalmente. Primeira mentira: a culpa é do mundo. Quando alguma coisa dá errado na sua vida, você joga a culpa nos outros, no mercado, na economia, na família, na sorte. Quando alguma coisa dá certo, aí você diz que é por causa da sua capacidade e esforço. Isso não é só uma visão positiva demais de si mesmo, é uma tática esperta para proteger o ego. Um estudo de 2024 com uma Zoom. 188 enfermeiras, publicado numa revista científica famosa, mostrou que a ligação entre autoengano e negar a responsabilidade era de RX044, com P menor que 0,01. Ou seja, quanto mais você mente para si mesmo, mais você culpa os outros pelos problemas da sua vida. E aí que está a jogada de mestre de Maquiavel. Quando você joga a culpa nos outros, você perde o controle. Você vira refém das situações. Maquiavel chamava isso de vivere in fortuna, viver dependendo da mãozinha do destino. E ele detestava isso. Ele escreveu: a fortuna é responsável por metade das nossas ações, mas nos deixa controlar a outra metade. A pergunta é: você está gastando a sua energia na parte que você pode controlar ou se escondendo na negação da parte que você não pode? Vou te dar um exemplo brutal de como isso rola na prática. Imagine que a sua empresa está indo para o buraco, as vendas caindo, os clientes reclamando, a equipe desanimada. Você tem 2 opções de discurso. Discurso de que a culpa é do mundo. O mercado está difícil, a concorrência está vendendo muito barato, a economia está em crise, meus funcionários não se importam com nada, eu dei azar com os clientes chatos. Discurso de que você precisa mudar. O que eu estou oferecendo não está claro o suficiente. O meu jeito de vender tem falhas. Eu não estou contratando ou treinando as pessoas certas. Eu não estou criando um ambiente de trabalho responsável. As minhas decisões dos últimos 6 meses causaram esses resultados. Qual que dói mais? A segunda. Óbvio. Qual que te dá o poder de mudar a situação? A segunda. Óbvio. Maquiavel viu isso acontecer em Florença várias vezes. Os líderes que culpavam os outros sempre perdiam o poder. Os líderes que assumiam a responsabilidade por tudo, mesmo quando tinham problemas de verdade, continuavam no comando. Quando Getúlio Vargas perdeu o território depois que seu pai, Alexandre VI, morreu, ele não culpou a mãozinha do destino. Ele analisou friamente os seus erros. Não ter se tornado forte o suficiente sem depender do pai. Não ter eliminado os inimigos quando teve a chance. Não ter previsto a possibilidade da morte do pai. Ele perdeu tudo mesmo assim, mas manteve a lucidez até o fim. Compare com o Fernando Collor, que Maquiavel conheceu. Quando o impeachment veio, em 1992, Collor culpou as traições, as armações, o azar. Morreu no exílio, amargurado e confuso, sem nunca entender que as suas próprias decisões, a sua indecisão, a sua recusa em usar a força quando era necessário, criaram as condições para a sua queda. Culpar os outros não é só errado, é burrice estratégica. Segunda mentira: a lei não se aplica a mim. Você acha que as regras não valem para você? Não completamente. Você é diferente. Todo mundo superestima suas próprias habilidades. Todo mundo acha que está acima da média, mas você realmente está, ou pelo menos é isso que você se conta. Pesquisas de 2023 no Journal of Experimental Psychology demonstraram que observadores formam expectativas sobre a precisão de suas próprias percepções. E essas expectativas alteram a metacognição e a consciência. Quando esperavam sinais mais fortes, sentiam-se mais confiantes, mesmo quando os sinais eram igualmente fracos. Traduzindo, você cria uma narrativa de excepcionalidade.
E então, seu cérebro filtra seletivamente evidências que confirmam essa narrativa. Tudo que contradiz é descartado, minimizado ou reinterpretado. É tipo o cara que só posta foto de viagem para mostrar que a vida dele é perfeita, mesmo estando quebrado. Maquiavel via isso na Florença do século XVI. Líderes que se acreditavam excepcionais, imunes às leis que governavam outros homens. Getúlio Vargas era brutal, mas não era iludido. Fernando Collor era virtuoso, mas vivia na fantasia. Adivinha quem durou mais? Excepcionalismo. Não é confiança. É negação disfarçada de autoestima. É o famoso "a lei não se aplica a mim". E aqui está o dado mais brutal sobre isso. Um estudo de 2023 sobre vieses metacognitivos demonstrou que pessoas com baixa consciência de seus próprios vieses eram significativamente mais propensas a cometer erros de julgamento em decisões econômicas, relacionamentos e carreira. A correlação era devastadora. É o cara que se acha o rei do Tinder, mas não consegue manter um relacionamento por 2 semanas. Mas o mais interessante, quando confrontadas com evidências de seus erros, essas pessoas não ajustavam suas estimativas de competência. Ao contrário, aumentavam a confiança de que estavam certas, atribuindo os erros a fatores temporários e externos, tipo, a culpa é do mundo. Isso se chama ilusão de superioridade. E você tem isso também. Deixa eu te provar. Numa escala de 1 a 10, como você se avalia como motorista, como comunicador, como parceiro romântico, como profissional na sua área? Se você respondeu 7 ou mais em qualquer dessas categorias, estatisticamente, você está errado. Porque estudos de psicologia demonstram que 93% das pessoas se avaliam como motoristas acima da média. 87% se consideram acima da média em habilidades sociais. 94% dos professores universitários americanos acreditam que são melhores que a mediana de seus pares. Matematicamente impossível, logicamente absurdo, psicologicamente universal. É como a síndrome de Estocolmo, só que com você mesmo. Maquiavel nunca se considerou excepcional. Ele se considerava observador. Nos discursos, ele repete constantemente: os antigos já fizeram isso. A história mostra repetidamente. Os padrões humanos são constantes. Ele sabia que não era especial, e isso o tornava perigosamente eficaz. Porque quando você aceita que as mesmas leis psicológicas, sociais e estratégicas que governam todos os outros também governam você, você pode estudar essas leis e usá-las. Quando você se acredita exceção, você ignora as leis, e as leis te destroem, mesmo sem perceber. É tipo o cara que acha que sabe mais que o médico e se automedica. Exemplo prático. Todo empreendedor falido que conheci acreditava que seu caso era diferente, que não precisava de fluxo de caixa porque tinha um modelo inovador, que não precisava validar o mercado porque tinha uma visão clara, que não precisava de disciplina operacional porque tinha paixão. Era tipo o cara que abre uma hamburgueria gourmet sem pesquisar o mercado e acha que só a receita secreta da avó vai salvar ele. As leis da gestão, finanças e mercado não se importam com sua visão. Elas operam independentemente da sua narrativa de excepcionalidade, e quando você colide com a realidade sempre vence. Terceira mentira: identidade cristalizada. Você acredita que já sabe quem você é. Suas preferências estão definidas, seus valores estabelecidos, sua personalidade consolidada, e isso é a maior mentira de todas, porque a identidade cristalizada é uma prisão de conforto. Ela te permite evitar a dor da autorreavaliação constante.
Se você já sabe quem é, não precisa questionar suas escolhas, seus padrões, suas crenças limitantes. É o cara que usa a mesma camisa de banda de rock há 20 anos e se recusa a aceitar que o mundo mudou. Estudos de 2024 sobre metacognição, publicados na Nature, demonstraram que indivíduos com alta consciência metacognitiva de seus próprios vieses tinham 78% menos probabilidade de cometer erros de julgamento econômico. A autoconsciência não era sobre se conhecer, era sobre saber que você não se conhece completamente e manter abertura para a atualização constante. Maquiavel não tinha uma identidade fixa. Ele era diplomata, burocrata, dramaturgo, historiador, estrategista militar. Ele se adaptava. E na carta de 1513 para Francesco Vettori, ele descreveu literalmente mudar de persona dependendo do contexto. De dia, lidando com camponeses e comerciantes. À noite, vestindo roupas de cortesão e conversando com os antigos sobre filosofia e poder. É como o cara que no churrasco da firma vira o tiozão do pavê, mas no happy hour com os amigos vira o baladeiro. Ele não era múltiplas personalidades, ele era estrategicamente fluido, porque sabia que identidade rígida é negação de possibilidades. Vou te dar um exemplo pessoal brutal de como isso funciona. Você provavelmente já disse, em algum momento, eu não sou o tipo de pessoa que faz X. Preencha o X, acorda cedo, faz exercício regularmente, é disciplinado com dinheiro, consegue manter relacionamentos saudáveis, é assertivo, é paciente. Essa frase, essa crença, é uma prisão. Porque tipo de pessoa é uma construção narrativa que você criou baseado em padrões passados. E então você usa essa construção para justificar manter os mesmos padrões no futuro. É como o cara que diz, eu não sou de mandar mensagem, só para justificar que ele demora 3 dias para responder no WhatsApp. Eu não sou o tipo de pessoa que acorda cedo. Significa, no passado eu não acordei cedo. Logo, minha identidade está definida como alguém que não acorda cedo. Logo, não preciso nem tentar mudar porque seria inautêntico à minha essência. Percebe a armadilha? Você está usando o passado para cristalizar o futuro e chamando isso de autenticidade. Pesquisas de 2024 sobre neuroplasticidade e mudança comportamental demonstraram que pessoas com identidades mais fluidas tinham 3,2 vezes mais probabilidade de implementar mudanças de comportamento sustentáveis do que aquelas com identidades rígidas. Por quê? Porque a identidade fluida permite experimentação sem ameaça existencial. Se você se define como alguém que está aprendendo a acordar cedo, em vez de alguém que não é matutino, cada tentativa é progresso, cada falha é dado, não confirmação de identidade fixa. É tipo o cara que se matricula na academia e se considera um atleta em construção, em vez de um sedentário. Maquiavel aplicou isso estrategicamente durante toda a vida, quando era secretário da segunda chancelaria. Adaptou-se ao papel de diplomata republicano. Quando foi exilado, adaptou-se ao papel de escritor e analista político. Quando tentou retornar ao favor dos Médici, escreveu de forma a mostrar que poderia servir a qualquer regime, não apenas à República. Ele não era hipócrita. Era pragmático. Entendia que identidade rígida é luxo que apenas os poderosos podem se dar. E mesmo eles pagam o preço eventualmente. Quantas pessoas você conhece que estão presas em versões antigas de si mesmas? O ex-atleta que ainda se vê como atleta 20 anos depois. O ex-executivo que não consegue se adaptar à nova realidade profissional. A pessoa que se define por um relacionamento que terminou há anos.
É tipo a galera do faz o L que não consegue aceitar que o governo mudou. Identidade cristalizada. Não é apenas psicologicamente limitante, é estrategicamente fatal num mundo que muda constantemente. Então, como você destrói o auto-engano? Maquiavel. Ele não escreveu um manual de autoconsciência, mas nas entrelinhas de O Príncipe dos Discursos e principalmente nas cartas privadas. Existem 3 técnicas brutalmente eficazes. Técnica 1. O protocolo do feedback negativo deliberado. Lembra do estudo de Silva e equipe? Feedback negativo único e real era suficiente para reduzir o auto-engano. A maioria das pessoas evita feedback negativo. Elas se cercam de pessoas que confirmam suas ilusões, constroem bolhas de validação. Maquiavel fazia o oposto. Ele buscava ativamente pessoas que discordassem dele. Nos discursos, ele analisa erros históricos de líderes que admirava, incluindo os próprios romanos, que ele reverenciava. Ele não precisava estar certo, ele precisava ser eficaz. A técnica, 1 vez por semana. Identifique uma área da sua vida onde você está falhando, não falhou no passado. Está falhando agora, ativamente. Escreva o fracasso de forma específica e quantificável. Depois, busque ativamente alguém que possa te dar feedback brutal sobre esse fracasso. Não peça validação, não peça conselhos motivacionais. Peça uma análise fria do que você está fazendo de errado. E aqui está a parte que dói. Aceite sem se defender. Sem mas, sem porém, sem o contexto é que. Apenas absorva. Maquiavel fazia isso através de correspondências. Ele pedia a Vettori e outros que criticassem seus textos, suas análises políticas, suas estratégias. E quando recebeu críticas devastadoras sobre os primeiros rascunhos de O Príncipe, ele não rejeitou. Ele revisou múltiplas vezes. O auto-engano sobrevive na ausência de confrontação externa. Destrua a bolha, semanalmente. Deixa eu te dar o protocolo exato para implementar isso. Passo 1. Toda segunda-feira de manhã. Identifique uma área onde você está fracassando ativamente. Seja específico, não relacionamentos. Mas não estou sendo vulnerável com meu parceiro sobre minhas inseguranças financeiras. Não carreira. Mas estou evitando a conversa difícil com meu chefe sobre a promoção há 4 meses. Passo 2. Escreva o fracasso em uma frase, literalmente, no papel ou digitalmente. Estou falhando em X. A evidência objetiva é Y. Isso está custando Z. Exemplo. Estou falhando em manter a consistência no meu negócio. A evidência é que, nos últimos 3 meses, trabalhei menos de 15 horas por semana. Apesar de dizer que quero crescimento, isso está custando aproximadamente R$50 mil em receita potencial e credibilidade com clientes. Passo 3. Identifique uma pessoa que tem permissão social e conhecimento para te dar feedback brutal nessa área específica. Não seu melhor amigo que te ama incondicionalmente. Alguém que tem interesse em te ver melhorar, mas nenhum interesse em proteger seus sentimentos. Passo 4. Envie uma mensagem ou marque uma conversa com pedido específico. Preciso de feedback brutal sobre X. Não quero validação ou motivação. Quero análise fria do que estou fazendo de errado. Você pode me dar 15 minutos essa semana? Passo 5. Quando receber o feedback, silencie seu ego. Não explique, não justifique, não contextualize. Apenas absorva. Faça perguntas de clarificação, não de defesa. O que mais você observa? Em vez de, mas o contexto é que... Passo 6. Após a conversa.
Passe 30 minutos sozinho processando. Escreva tudo o que foi dito. Depois identifique qual parte doeu mais. Essa é provavelmente a verdade mais importante que você estava negando. Maquiavel fez isso sistematicamente. Nas correspondências com Vettori, ele não apenas pedia opinião, ele pressionava por críticas. Me diga onde estou errado. Me mostre as falhas na minha análise, destrua meus argumentos, se conseguir. E quando Vettori ou outros destruíam seus argumentos, ele agradecia, genuinamente, porque cada ilusão destruída era poder recuperado. Técnica 2. A separação maquiavélica entre interno e externo. Estudos de neuroimagem revelam que a área da autoconsciência mantém a autoimagem através do viés de autopositividade. Essa região literalmente suprime informações negativas sobre você mesmo, para manter a coerência narrativa. Você não pode desligar essa região, mas pode criar um protocolo de observação externa. Maquiavel descreveu isso nas cartas. Ele literalmente se desdobrava. De dia, era o cidadão comum. À noite, vestia a persona do cortesão e conversava com os antigos. Ele observava a si mesmo como observaria outro. A técnica. No final de cada dia, dedique 10 minutos para fazer uma análise em terceira pessoa das suas decisões. Não eu fiz isso por quê, mas ele fez isso por quê. Parece bobo? Pesquisas de psicologia demonstram que a linguagem de terceira pessoa ativa áreas da área da autoconsciência, ligadas à metacognição e, simultaneamente, desativa a amígdala, reduzindo a reatividade emocional. Traduzindo, quando você se observa como observaria outro, você ganha distância emocional suficiente para enxergar os padrões de autoengano. Escreva, ele disse que faria X, mas fez Y. Ele justificou com Z, mas a verdadeira razão era W. Maquiavel fez isso sistematicamente. Analisou líderes históricos com a mesma frieza que deveria analisar a si mesmo. E quando aplicou essa lente sobre suas próprias escolhas políticas em Florença, identificou exatamente onde falhou. Confiou em Collor, quando deveria ter sido cético. Acreditou na mãozinha do destino, quando deveria ter visto os sinais de decadência. Ele não se perdoou. Ele aprendeu. Separação interna cria clareza. Clareza destrói ilusão. Aqui está o protocolo diário para implementar isso. Toda noite, antes de dormir, dedique 10 minutos para escrever uma análise em terceira pessoa do seu dia. Use seu próprio nome, ou apenas ele ou ela. Estrutura do diário maquiavélico. Linha 1. Ele acordou às horas com a intenção declarada de objetivo. Linha 2. Ao longo do dia, ele realmente fez ações concretas observáveis. Linha 3. Quando confrontado com situação desafiadora, ele reagiu com comportamento real, não intenção. Linha 4. A narrativa que ele conta para si mesmo é sua justificativa interna. Linha 5. A realidade observável é o que um estranho veria. Linha 6. A discrepância entre narrativa e realidade revela padrão de autoengano. Exemplo real. Ele acordou às 9h30 com a intenção declarada de trabalhar 8 horas produtivas no projeto X. Ao longo do dia, ele realmente trabalhou aproximadamente 3 horas, intercaladas com redes sociais, e-mails não urgentes e reorganização desnecessária do workspace. Quando confrontado com uma tarefa difícil de análise de dados, ele reagiu procrastinando através de tarefas mais fáceis e menos importantes. A narrativa que ele conta para si mesmo é que estava sendo estratégico e precisava de aquecimento mental.
A realidade observável é que ele evitou desconforto cognitivo através de fuga para tarefas de baixo valor. A discrepância entre o que você conta para si mesmo e a realidade nua e crua revela um padrão de fuga, uma fuga que se disfarça de estratégia produtiva. Dói ouvir isso sobre você? Deveria. Porque é a pura verdade. E a verdade, meu amigo, é o primeiro passo rumo ao poder. Maquiavel, o mestre, ele não se limitava a registrar eventos políticos. Ele anotava tudo, cada reação sua, cada decisão tomada, cada erro cometido. Ele se estudava como quem estuda um adversário, sem piedade, sem se dar moleza. Nas cartas que mandava para Vettori, ele esmiuçava suas próprias decisões passadas com uma frieza de cirurgião. Eu deveria ter previsto aquilo, mas não previ. Por causa disso, e isso me custou aquilo, jamais repetirei esse erro. Sem drama, sem autoflagelação, apenas o reconhecimento dos fatos e um ajuste estratégico. Ponto final. Técnica número 3. O teste da inversão de consequências. Essa aqui é brutal, mas é a que entrega o resultado mais rápido. Maquiavel tinha um princípio que guiava tudo: julgar pelas consequências e não pelas intenções. Não interessa o que você queria fazer. O que importa é o que aconteceu. A maioria das pessoas adora se enganar, se iludir com as próprias intenções. Ah, eu quis dizer, eu tentei fazer, a minha intenção era... Bobagem. Auto-engano da melhor qualidade. Então, vamos ao teste. Identifique uma área da sua vida onde você está tentando fazer acontecer há mais de 6 meses e nada de resultados concretos. Agora, inverta a análise. Se os resultados que você está colhendo fossem a sua verdadeira intenção, que tipo de pessoa você seria? Que tipo de valores você estaria demonstrando através das suas ações reais e não das suas intenções bonitas no papel? Exemplo: brutal, mas necessário. Você vive dizendo que a sua saúde é prioridade, mas faz 8 meses que você não pisa numa academia. Inverta. Se esses resultados, esse corpo que você vê no espelho, essa condição física medíocre fossem a sua real intenção, você seria alguém que prefere o conforto imediato. Há uma saúde de ferro no longo prazo. Isso não é um julgamento moral. É o reconhecimento dos fatos, nada mais. As suas ações, elas mostram os seus valores de verdade. As suas palavras, as suas palavras, revelam apenas os valores que você gostaria de ter. Maquiavel aplicava essa técnica na política. Os líderes adoravam discursar sobre estabilidade, justiça, prosperidade, mas as ações deles, sempre, invariavelmente, geravam caos, desigualdade, decadência. Logo, os valores reais daqueles caras eram poder pessoal, controle, enriquecimento à custa do povo. Ele não estava nem aí para a moralidade. Ele observava a engrenagem, a mecânica da coisa. Faça o mesmo com você. Se julgue pelos resultados que você gera e não pelas intenções que você prega, porque intenção sem ação é só auto-engano com uma embalagem bonita. Aqui está o protocolo mensal para você colocar isso em prática. No primeiro dia de cada mês, faça um balanço. Compare os resultados com as intenções e não me venha com balanço de esforço, nem de sentimentos. Balanço de resultados concretos, que podem ser medidos. Protocolo de auditoria maquiavélica. Anota aí. Primeira etapa. Faça uma lista das 3 prioridades que você dizia ter no mês passado. Não o que você priorizou de verdade, mas o que você falou que ia priorizar. Escreva com todas as letras. Segunda etapa. Para cada prioridade,
Meça o resultado concreto que você obteve. Sem papo de progresso emocional, sem aprendizado, sem tentativas, resultados. Exemplo, para ficar claro. Prioridade declarada número 1. Fazer meu negócio decolar. Resultado mensurável. A receita aumentou? Você conquistou clientes novos? Lançou um produto? Não. Então você fracassou nessa prioridade. Simples assim. Prioridade declarada número 2. Cuidar da minha saúde. Resultado mensurável. O seu peso mudou na direção que você queria? Seus exames de sangue mostraram melhora? Você consegue fazer mais repetições ou correr mais quilômetros do que no mês passado? Não? Fracassou. Prioridade declarada número 3. Fortalecer meus relacionamentos. Resultado mensurável. O número de conversas profundas aumentou? Os conflitos diminuíram? Seu parceiro ou parceira diz que se sente mais conectado. Quando você pergunta diretamente, não? Fracassou. Terceira etapa. Agora vem a parte que dói. Para cada área onde você não entregou resultados, inverta a pergunta. Se os resultados que eu obtive fossem a minha real intenção, que valores eu estou demonstrando? Exemplo, que arde na alma. Você vivia dizendo que a sua saúde era prioridade, mas engordou 3 quilos, não treinou e comeu porcaria em 80% das refeições. Inversão. Se esses resultados eram a sua verdadeira intenção, você valoriza o conforto imediato, acima da saúde no longo prazo. Você prefere a gratificação instantânea a uma vida longa e saudável. Você prefere evitar o desconforto físico a ter capacidade funcional no futuro. Isso não é julgamento, é reconhecimento. As suas ações mostram as suas preferências, não as suas palavras bonitas. Quarta etapa. Escreva a verdade, nua e crua, em uma frase. Os meus valores demonstrados no mês passado foram: faça uma lista baseada nas suas ações reais e não nas suas intenções no papel. Quinta etapa. Decida. Você aceita esses valores que você revelou como sendo os seus valores de verdade? Se a resposta for sim, pare de mentir sobre as suas prioridades e faça suas palavras se alinharem com as suas ações. Se a resposta for não, admita que você precisa mudar as suas ações e não as suas intenções. Maquiavel fez isso de forma brutal depois que a República Florentina desmoronou. Ele podia ter dito que valorizava a lealdade à República, a virtude cívica, os princípios democráticos e, lá no fundo, ele provavelmente acreditava nisso. Mas quando ele aplicou o teste da inversão de consequências sobre as suas próprias ações durante os anos de serviço, a verdade era bem mais complexa. Ele valorizava a eficácia acima da lealdade ideológica. Ele preferia o realismo estratégico a princípios abstratos. Ele dava mais valor ao poder de fazer acontecer do que à pureza moral. E já assim que ele se deu conta disso, ele parou de se enganar e escreveu O Príncipe, um livro que não prega o que ele achava que deveria valorizar, mas o que ele observava que funcionava na realidade brutal do poder. Escute, Maquiavel foi exilado, torturado, esquecido pela política. Ele tinha todos os motivos do mundo para viver na negação, para culpar os Médici, para culpar a mãozinha do destino, para culpar a república que ele serviu com tanta dedicação, mas ele não fez isso. Ele encarou a verdade com todas as forças. Florença tinha mudado. Os tempos tinham mudado. E ele não tinha se adaptado rápido o suficiente. E pagou o preço por isso. E aí, em vez de se afogar na autocomiseração ou no autoengano, ele fez algo radicalmente diferente. Ele usou o exílio para escrever.
Ele analisou com uma frieza absurda os seus próprios erros, os erros de Florença, os padrões de poder que ele não tinha enxergado quando estava dentro do sistema. O Príncipe não é um tratado sobre o poder, é um tratado sobre clareza. Clareza sobre a natureza humana, clareza sobre as dinâmicas de poder, clareza sobre as suas próprias ilusões. E aqui está o paradoxo brutal que explica tudo. O auto-engano te protege da dor, mas te deixa fraco. A verdade dói, mas te liberta. Você pode escolher a mentira confortável e viver uma vida de mediocridade controlada. Ou você pode escolher a verdade nua e crua e construir um poder real sobre bases sólidas. Maquiavel escolheu a verdade. E 500 anos depois, a gente ainda está lendo o que ele escreveu. Quantos dos contemporâneos dele, que viviam em suas ilusões confortáveis, você consegue citar? Pense nisso. As 3 técnicas que eu te dei não são teoria. São um protocolo operacional. Número 1. Feedback negativo deliberado. Semanalmente, vá atrás de gente que destrua as suas ilusões. Número 2. Análise em terceira pessoa. Diariamente, observe a si mesmo, como se você fosse um estranho total. Teste da inversão de consequências. Mensalmente, julgue a si mesmo pelos resultados que você entrega, não pelas suas boas intenções. 30 dias seguindo este protocolo, e você não vai mais se reconhecer, porque a pessoa que você pensa que é, vai morrer, e a pessoa que você realmente é vai emergir das profundezas. Vai doer? Sim, vale a pena. Pergunte aos medíocres, aqueles que vivem na negação constante. Eles vão te dar uma resposta reconfortante e falsa. Pergunte àqueles que alcançaram poder real. Eles vão te dar a verdade, brutal e nua. Maquiavel já te deu a resposta há 500 anos atrás. Aqueles que constroem sobre a fantasia, constroem sobre a areia movediça. Aqueles que constroem sobre a realidade, constroem sobre a rocha sólida. Você quer areia movediça ou rocha? A escolha é sua, mas pare de mentir para si mesmo. Sobre qual das duas você está escolhendo de verdade? Se este vídeo destruiu alguma ilusão, deixe um super thanks. Não pela validação vazia, mas porque conteúdo que confronta a verdade precisa sobreviver neste mar de mentiras reconfortantes e sedutoras. E comenta aí embaixo, você vive na ilusão ou na realidade crua? Time mentira confortável ou time verdade brutal na cara? Eu já sei a resposta pela sua reação a este vídeo. A questão crucial é: você tem a coragem de admitir a verdade para si mesmo?